Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estão conosco novamente no Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje é um dia de festa, porque nós temos para fazer uma palestra para nós o Álvaro Mordecai, que ele é judeu espírita, como ficou conhecido, né? E ele é amigo do Dr. Severino Celestino da Silva, que está aqui quietinho num canto, já com a gente também, que ele falou que vai assistir com a gente. Mas o Álvaro, ele é um expositor judeu e espírita e fundamenta seus estudos no Velho Testamento e fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. Expõe conhecimento bíblico associado à sabedoria do povo judeu, junto ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Agora nós vamos passar a palavra ao Álvaro para que ele faça o seminário As Bem-aventuranças. Seja bem-vindo, Álvaro, é com você. Obrigado, seu Carlos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Espero que em breve possamos estar juntos novamente, fisicamente, apesar de que em coração, em ideais, em afinidade, estamos sempre unidos. E hoje a minha responsabilidade é triplicada, porque com a presença do seu Severino, que vem trazendo tantas contribuições ao movimento espírita, já em uma longa jornada, já com um trabalho bastante reconhecido, a minha responsabilidade aumenta e eu espero não decepcioná-lo. Então, vamos começar. É interessante que a gente observa dentro dos evangelhos, dos evangelistas, uma preocupação constante dentro daquilo que já é quase um clichê para nós. Qual? Retirar o espírito da letra. E a doutrina espírita, ela proporciona condições ímpar de que nós possamos efetivamente refletir com mais profundidade, já que a luz de tantos espíritos benfeitores vem nos clareando o caminho para que assim nós possamos fazer. Quando a gente observa o decorrer da história da humanidade e a gente presta um pouco de atenção na evolução religiosa e reparando que nas vezes das quais nós ficamos com a letra e assim afastamos o espírito da reflexão, nós nos aproximamos de uma observação, de uma interpretação, da qual se tornou sectarista e divisória. E assim faz com que nós nos afastemos ou tenhamos nos afastado da essência verdadeira da proposta que nos traz o Espírito e o Evangelho. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós vamos começar aqui com uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas. Eu adoro essa reflexão, esses 2 versículos, porque eles mostram como Lucas, ele obteve essa preocupação movendo a si. Sabemos que ele foi orientado por Paulo, um doutor da lei, um especialista na arquitetura textual que Emmanuel traz para nós como a maneira pela qual o povo judeu organiza seus escritos, deixando marcas que nos indicam um caminho de interpretação para que então retiremos o espírito da letra. Então, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, lá no versículo 50, capítulo 24 é o último capítulo, versículo 50, a gente está lá próximo dos últimos versículos. Lucas, ele descreve a ascensão de Jesus aos céus. Então, na ascensão de Jesus aos céus, Lucas diz para nós, ele, Jesus, os conduziu até Betânia, cidade de Betânia, que fica a cerca de 3 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, e erguendo as mãos ao céu, os abençoou. Abençoou os apóstolos, os seguidores que estavam junto de Jesus. E se nós olharmos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 12, que também é escrito por Lucas, Lucas narra a mesma passagem.
mas ele escreve um pouquinho diferente. Ele fala: então voltaram a Jerusalém. Betânia não é Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Betânia não fica no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está ali, bem ao lado do Templo de Jerusalém, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E aqui nós poderíamos imaginar que Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, ele poderia ter confundido, escreveu, na hora confundiu, já que ele não estava lá, ele ouviu os relatos do Evangelho de Paulo, que ouviu de Simão Pedro e de outros apóstolos, então nós poderíamos imaginar que ele se confundiu com o local. Mas quando ele coloca a distância do caminho de um sábado, ele está fazendo uma referência à lei judaica. Qual? Não se pode, uma das 39 proibições do dia de sábado, pela lei judaica, é de se viajar. Ou seja, existe um limite, o qual eu posso andar a partir da última casa ou a partir da muralha que rodeia uma cidade. Jerusalém é uma cidade murada, então, a partir da muralha, eu já estaria fora da cidade. E se eu não tenho muralha, a partir de tantos metros da última casa do perímetro urbano. Ou seja, Betânia, ela está além da distância do caminho de um sábado. Não poderia, por exemplo, carregar um objeto até Betânia, ou você não poderia viajar durante o Shabat até a cidade de Betânia. Então, aqui nós vemos que fica explícito por Lucas que os locais narrados onde se dera a ascensão de Jesus foram locais separados. E o que a gente tem que compreender? Lucas errou? A gente descarta a passagem? Não. É a tentativa de nos explicar que tanto faz o lugar. O lugar no plano físico é o menos importante, já que a proposta dele é mostrar a grandiosidade do Espírito de Jesus e demonstrar que ele assim completa as profecias das quais era esperado pelo povo judeu da vinda do Messias. E por que nós estamos falando isso? Porque no Sermão do Monte, se nós olharmos o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, a gente vai ver uma diferença clara. E essa diferença também é quanto à localização, quanto à posição do local onde se dera o Sermão do Monte, onde são narradas as bem-aventuranças. Então, para Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte se deu numa montanha muito próxima ao Mar da Galileia. Para Lucas, no capítulo 6 do seu Evangelho, o Sermão do Monte se dá na planície. E o Sermão do Monte se dá na planície ou na montanha? Efetivamente, o local, a localização, pouco nos importa. O que nos importa aqui é a grandiosidade da mensagem. Mas nós encontramos uma tradição textual já proveniente do Velho Testamento de que todas as vezes que se sobe uma montanha, se conecta ao divino. Então, a subida à montanha pode ser uma subida simbólica. Então, Moisés subiu ao Monte Sinai, se conectou a Deus e lá recebe os 10 mandamentos. Em Midian, Moisés sobe a montanha e vê uma sarça ardente. Então, subir a montanha é elevar-se ao terceiro andar da casa mental de Calderário, conectar-se ao divino, conectar-se ao superconsciente, para que assim esteja em maior ligação e possa receber as mensagens do Criador, do Pai Celestial. Mas se nós olharmos lá o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, nós nos recordaremos que André Luiz explica que espíritos crísticos, eles estão em comunhão indescritível com o Pai Celestial. A gente não consegue nem explicar qual é a conexão de um espírito crístico com Deus.
ao ponto de que Jesus vem nos dizer: eu e o Pai somos um, não dizendo que ele era Deus, mas, como explica André Luiz, os espíritos crísticos captam o pensamento divino no fluido cósmico universal incessantemente. E Kardec vai trazer para nós, na Revista Espírita, de 1868, que os espíritos crísticos se tornam infalíveis até mesmo na carne. Eles estão completamente depurados e eles captam a vontade e agem de acordo com a vontade de Deus. Então, por que é indiferente estar na montanha ou estar na planície? Mateus visa trazer a tradição judaica de ascender a um monte para se conectar ao divino. E Lucas já está dizendo para nós que na condição de Jesus, na evolução espiritual, ele poderia se encontrar em qualquer lugar, que ele teria condições de trazer as bem-aventuranças. Então, essa é um dos pontos interessantes para a gente iniciar a nossa reflexão. Outro ponto interessante é que Jesus está sempre acompanhado de multidões. É difícil uma passagem do Evangelho onde ele não é acompanhado de multidões. Até mesmo quando ele cura o leproso e foge, entre aspas, foge bem entre aspas, ele parte para o deserto, porque ele se encontrava impuro de acordo com a lei judaica, narra-se que multidões acompanhavam ele, mesmo pela lei, ele tendo encostado no leproso do qual ele curou, ele sai para o deserto, sai da cidade, mas as multidões o acompanham a todo instante. E a gente pode entender essas multidões de duas formas. Pelo menos, existem outras, mas duas. Qual? As multidões sempre são grandiosas. Ao redor do Evangelho, ao redor da doutrina espírita, sempre ao redor das belas pregações. As multidões são muitas. Mas quando Jesus fala o Sermão do Monte, assim está escrito, e abrindo a boca para os seus discípulos, apesar das multidões serem muitas, os discípulos são poucos. Aqueles que se colocam efetivamente na transformação íntima para se tornarem aprendizes, estes são poucos em relação à multidão. Ainda estamos em uma transição planetária e muito em breve teremos multidões ouvindo os ensinamentos do Cristo com mais atenção. Mas, se nós refletirmos e tendo a consciência, à luz da doutrina espírita, sabemos que eu, por exemplo, Álvaro, estou Álvaro, mas já animei diferentes personalidades. Múltiplas personas se encontram no psiquismo do meu espírito. Então, isso quer dizer para nós que dentro de mim eu tenho uma multidão de existências. E aquela que ouve o Evangelho é desafiada a superar toda a multidão para que nos conectemos à mensagem dada por Jesus, para que possa vencer a multidão. O cego Bartimeu, por exemplo, ele vence a multidão quando ele clama a Yeshua, Sheyerachem Alai, Yeshua, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Ele vence a multidão quando ele clama mais alto que toda ela, demonstrando que a sua vontade, o seu esforço próprio da alta transformação se tornou grandioso. A mulher hemorroísta, ela andava em meio à multidão. O paralítico de Cafarnaum, que foi curado por Jesus descendo pelo telhado da casa, ele vence uma multidão mesmo sendo paralítico. Então, vencer a multidão é vencer a cada uma de nossas personalidades, vencer aos vícios morais, aos automatismos espirituais ligados ainda a uma imperfeição moral. Então, quando Jesus se senta e abre a boca para os seus discípulos, ele se coloca na posição de mestre, que almeja com que todos os seus discípulos, que ainda não se encontram tão altos naquela montanha,
não se sintam inferiorizados, porque as suas palavras são de humildade. Ele se coloca nas alturas, mas na condição daquele que indica o caminho para a humanidade para que alcance a sua elevação espiritual. Outra palavra interessante para a gente adentrar ao sermão da montanha, as bem-aventuranças, é a palavra bem-aventurado. O que significa essa palavra que daria para escrever um seminário de muitas horas só sobre essa palavra. Então, de maneira rapidamente, sem esgotar assim as interpretações dessa palavra, como nós podemos compreender. Bem-aventurado, muitas vezes no português, perde o sentido, ou até mesmo no grego, perde-se um pouco o sentido filosófico e espiritual que a gente encontra dentro da língua judaica. Nós temos mais de 3.000 anos de evolução religiosa com a língua judaica. Então, a filosofia por detrás, não apenas das palavras, mas individualmente das letras, ela traz para nós conceitos grandiosos. Então, eu poderia dizer que bem-aventurado é uma felicidade? Poderia, mas uma felicidade imperecível, uma felicidade espiritual. Eu poderia dizer que é afortunado, como algumas traduções dizem, bem-aventurado? Poderia, desde que essa riqueza permanecesse no plano espiritual e ninguém pudesse se tirar do patrimônio do seu espírito. Eu poderia dizer que está correlacionado a emprazeirar-se, ta'anug em hebraico? Poderia dizer, desde que esse emprazeramento esteja correlacionado ao espírito. Então, Leon Denis vai dizer para nós, lá no livro O Problema do Ser e do Destino, que o nosso perispírito, sendo como, por exemplo, um filme fotográfico que registra as experiências da qual nós obtemos, todas as vezes que nós adquirimos um novo conhecimento que expande o meu horizonte consciencial, ou que eu realizo uma caridade que efetivamente toque o meu coração, acende-se uma luz no meu perispírito. E essa sensação da extinção da treva, da escuridão do meu perispírito, expandindo o meu horizonte moral, expandindo o meu horizonte intelectual, expandindo o meu horizonte consciencial, faz com que eu tenha um emprazeramento, que eu esteja mais feliz, vamos assim dizer. Mas, quando nós estamos falando em bem-aventurado, significa que o nível dessa luz, ela expande a minha consciência a um nível tão mais profundo que muda o propósito espiritual da minha vida. Não significa que eu alcancei necessariamente a redenção espiritual. Eu ainda tenho muito a lutar, mas eu tenho a certeza de que, amparado por Deus, na continuidade da luta, eu vou vencer. Então a gente encontra bem-aventurado, por exemplo, Ashrei, no Salmo 119. Bem-aventurado todos aqueles cujos caminhos são íntegros e andam na trilha do Eterno. Mas nós também encontramos no mesmo Salmo, bem-aventurado aqueles que guardam as leis do Eterno, que buscam de todo o coração. Tá bom, aqui a gente está em um sentido, vamos dizer, tranquilo de aprendizado, onde eu coloco a minha vontade e eu não deparo o meu espírito com causa e efeito e dor. Então aqui eu estou indo tranquilamente por livre e espontânea vontade. Mas no Salmo 94 a gente vai encontrar, no versículo 12, Ashrei, bem-aventurado, o homem que é repreendido por Deus e dele recebe o seu ensinamento. Quando eu sou bem-aventurado
por ser repreendido, significa que eu estou encontrando a lei de causa e efeito, o efeito ou as dores como bússola do meu espírito, e eu não me revolto com isso. Então, a gente percebe que esse bem-aventurado não pode ser algo ao nível material, algo que ao plano físico nós venhamos a entender. Mas tem um salmo específico que ele é recitado 3 vezes por dia por todos os judeus observantes à lei, que é o Salmo 145. E em hebraico a gente fala, qual salmo é esse? Ashrei, bem-aventurado. Se você chegou em qualquer sinagoga, para qualquer judeu religioso, falar Ashrei, recita o Ashrei, qualquer um vai saber decor esse Salmo 145. Então, ele é recitado 3 vezes por dia, e vai dizer o Talmud que todo aquele que coloca a sua kavaná, as suas boas intenções, o seu propósito maior espiritual, nessas palavras do Salmo 145, ele encontra-se edificando um lugar seguro na vida futura. Então, vai trazer para nós um grande rabino, no Talmud também, o Rav Yohanan, que Ashrei, bem-aventurados, ele tem um sentido escatológico apocalíptico. O Apocalipse é a vitória do bem sobre o mal, com o juízo, onde é narrada no Evangelho, serão colocadas as ovelhas ao lado direito, os bodes do lado esquerdo. Então é um sentido de que o bem, ele não somente vai vencer, mas aqueles que então se tornaram mártires, que dedicaram a sua vida sem murmurar lamúrias contra Deus, e assim aceitou toda a dificuldade que a vida lhe impôs, exemplificando e educando a humanidade, esse é bem-aventurado. E a bem-aventurança, ela está relacionada com essa vitória, com a luta que nunca cessa, mas a vitória que sempre é certa do ponto de vista espiritual. Isso para o nosso mundo de provas e expiações. Então, vai dizer ainda, para a gente finalizar e entrar nas bem-aventuranças, começar a ler elas, vai trazer ainda o Talmud e a Kabbalah, que a palavra Ashrei, ela está correlacionada a Sefirat Keter. O que é uma Sefirá? Sefirá é uma emanação divina. Então, Deus possui os seus atributos. Está lá na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Então, Deus é suprema inteligência, Deus é eterno, Deus é suprema bondade, justiça, misericórdia. Mas Deus insere em cada um de nós, em forma de potencialidade, o Espírito, onde nós podemos desenvolver, pela infinitude dos tempos, os nossos atributos, as nossas potencialidades, que são reflexo, imagem e semelhança dos atributos de Deus. Então, eu posso desenvolver o meu intelecto? Posso. Quanto? Infinitamente. Mas eu vou alcançar inteligência suprema? Nunca. Mas e quando eu for espírito crístico? Eu vou ser inteligência suprema? Não. Mas eu vou continuar desenvolvendo? Vai. Kardec traz para nós, na Revista Espírita, a escala dos espíritos crísticos. Para nós é tudo a mesma coisa, porque a gente não tem condição intelectual, moral de diferenciar um do outro, mas para eles existe uma hierarquia. Por exemplo, o governador do orbe, governador do sistema solar, governador da galáxia, governador de várias galáxias, de uma nebulosa. Então, existe uma hierarquia. Mas eu posso desenvolver, então, pela eternidade, pela infinitude dos tempos, aliás, a minha inteligência? Posso. E a minha bondade também. Mas eu vou ser bondade suprema? Não, esse é só Deus. Você nunca vai alcançar. Mas eu posso desenvolver? Pode. Então, o que é a Sefirat Keter para nós? Keter, em hebraico, significa coroa. O que significa isso? Porque está muito filosófico. Vamos trazer para a prática. Vamos
colocar, eu adoro esse exemplo, eu sempre cito ele todas as vezes, parece que não sei fazer outra coisa, mas não sei usar outro exemplo, mas é que ele é muito bom mesmo. Porque quem dirige sabe que o trânsito é difícil e que a gente às vezes é provocado no trânsito. Mas eu poderia usar a família. Então imagina que eu dirijo o meu carro e eu estou habituado a brigar. Eu brigo no trânsito toda hora. Por quê? Porque eu vi meu pai brigando, porque eu vi minha mãe brigando, porque todo mundo que eu conheço briga no trânsito. E eu sou criado dentro daquele fluxo energético que me diz que brigar tá certo, é assim que eu consigo. Na minha casa, meus pais gritavam comigo quando queriam alguma coisa de mim, então eu grito alto com os outros para conseguir aquilo que eu almejo. Eu conheço outra realidade? Não. Então eu vivo assim. Um dia eu estou andando de carro, estou dirigindo. O Ismael está lá no carro do lado, não conheço o Ismael. Ele está lá dirigindo ao meu lado. Alguém fecha o Ismael e eu estou ali assistindo tudo. O Ismael, ao invés de brigar, ele se pacifica. Ô amigo, bom dia, desculpa, viu? Mas ele estava certo. E ele ainda pediu desculpa. Eu vou olhar aqui e vou falar, meu Deus, o que esse Ismael, não sei o que ele chama Ismael, o que esse homem está fazendo? Ele abriu a minha realidade, a minha consciência a uma realidade desconhecida. Concorda? Concorda, Ismael, que você me educou? Eu passei a obter um horizonte consciencial que não fazia parte da minha realidade. Certo? Mas eu não sei o que foi. Então eu falo, gente, o que é isso? Esse Ismael, não sei como que ele fez isso. Não sei. Porque eu não conheço outra realidade. Eu tive uma luz assim, pum, um estalo, que me trouxe outra condição de entender algo que era automático para mim. Então, eu chego, paro lá em uma determinada loja, logo depois vem e para o Ismael. E ele entra na loja comigo. Eu falo, viu, moço, você não é aquele que brigou? Por que você não brigou? Ele falou, sabe por que eu não briguei? Porque eu estudo a doutrina espírita, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Vamos comigo até o centro? Eu vou fazer uma palestra sobre isso amanhã. Eu vou com você, então. Aí eu chego lá, Ismael explica tudo para mim. Olha, para todos nós, e eu ouvindo, eu falo, meu Deus, isso é perdão? Isso é resignação, resiliência, compreensão da inteligência suprema? Então, algo que eu tinha visto, agora eu tenho as informações intelectuais encadeadas, organizadas para alcançar o que o Ismael fez de maneira automática. Então, eu estou num segundo nível de compreensão. Mas eu saio dirigindo do centro, estou dirigindo outro dia, mas eu estou tão habituado a brigar que eu sou fechado e começa aquela discussão no trânsito. Aí eu lembro, peraí, o Ismael falou que primeiro eu preciso de pensar que ele é um irmão, primeiro eu preciso... Começo a organizar as ideias. Então eu passei para um outro nível, porque agora, além de eu conhecer, saber a explicação, eu estou tentando aplicar isso na minha vida. Aí eu retorno no centro do Ismael, está lá Chico Xavier e eu ouvindo uma palestra lá no centro, ele está dando uma palestra, a gente sai do centro, cada um pega o seu carro, eu pego o meu, Chico pega o dele, Ismael pega o dele e cada um vai para um lado. Eu sou fechado, eu tenho um desafio, um estímulo exterior lá no trânsito e o Chico também. Eu bati meu carro e Chico também. Eu posso até já estar praticando aquela não agressividade, a pacificação, por algum tempo. Mas a minha atitude vai ser igual a de Chico? Imagina Chico descendo para falar com a pessoa que vai bater o carro. Meu irmão, ele vai arrumar o carro da pessoa, vai ajudar a família, vai até a casa dele, vai visitar pelo menos uma vez por mês e vai trazer tanta luz na vida dessa pessoa que ele se torna um missionário, um educador da humanidade que transforma todas as vidas que se deparam com ele quando ele está mediante ao que, para mim, ainda é um desafio moral,
para ele, não apenas ele deixou com que aquilo fosse um automatismo, a um vício moral, mas ele se tornou um missionário da humanidade. Isso é Sefirat Keter. Isso é o sentido da palavra bem-aventurado. É uma superação íntima de algum quesito espiritual que me coloque em um patamar completamente diferenciado da maior parte das pessoas do mundo. Deu para entender? Dá? Então, essa é a compreensão bem aproximada da palavra bem-aventurado. Mas não significa que eu esgotei a minha evolução espiritual. Eu vou continuar lutando por outras condições. Só que essa condição de bem-aventurado me dá força para encontrar uma prova mais difícil, uma situação mais importante espiritualmente para mim. Então, quantas bem-aventuranças nós temos? Quantas bem-aventuranças nós temos? 9. Tá, vamos ver se são 9 mesmo. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá, segunda, bem-aventurados aflitos, serão consolados. Terceiro, mansos, herdarão a terra. Quarta, aqueles que têm sede e fome de justiça, serão saciados. Quinta, misericordiosos, receberão misericórdia. Sexta, limpos de coração, verão a Deus. Sétima, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oitava, bem-aventurados os que forem. A gente percebe que mudou a linguagem do texto? Antes a gente vinha falando. Os pobres em espírito, porque deles serão o reino do céu. Aqui mudou. Aqui falou os que forem. Peraí, não é todo mundo. E Humberto de Campos vai dizer para nós que as bem-aventuranças são uma escada de evolução evolutiva. Então, a cada bem-aventurança, a gente sobe um degrau evolutivo na nossa vida. A oitava, ela é condicional. E em nenhuma delas a gente vê o resultado de, por exemplo, ser pobre em espírito, ser aflito, ser manso, ter sede e fome de justiça, sendo repetido o resultado. Na oitava, repete o reino dos céus. E na nona, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então, o que a gente vai compreender aqui? Elas são apócrifas. Não, não necessariamente. Nós acreditamos, mas também se você não acredita assim, não tem problema nenhum, que as 7 primeiras bem-aventuranças foram faladas no Sermão do Monte. A oitava e a nona, elas podem ter sido faladas por Jesus, e tudo indica que foi, mas elas foram adicionadas aqui, já que os pergaminhos do Evangelho são escritos tardiamente, elas são adicionadas aqui por um contexto histórico, por um contexto importantíssimo histórico que ocorre na evolução, na história do judaísmo e do cristianismo. Então, se você acredita que a oitava e a nona também foi falada lá, se você estuda dessa forma, ou se você conhece alguém, não tem problema. A gente está trazendo reflexão para aprofundar e para trazer novos pontos de vista. Mas não tem problema, a gente respeita todas as opiniões. O que está sendo dito é que, se nós analisarmos, fazermos uma leitura, como nos diz Kardec, lá no último capítulo do Livro dos Médiuns, para identificar o espírito, a gente vai perceber que a linguagem das 7 primeiras bem-aventuranças, elas são diferentes da oitava e da nona, o que nos faz compreender que até pode ter sido o mesmo espírito, mas em um contexto diferente. E que isso foi adicionado em função do contexto histórico que tem essa oitava e nona bem-aventurança que a gente vai explicar agora. Então, todos nós nos lembramos que Paulo e Tiago obtêm uma discussão muito acalorada lá na Casa do Caminho, em Jerusalém.
e eles discutiam a respeito da circuncisão. Mas é claro que não é apenas a circuncisão. Mas o que está se passando é que Tiago, por estar vivendo dentro de um contato mais direto com os escribas, com os rabinos, com o sinédrio, com a comunidade organizada de Israel, ele precisa de tomar alguns cuidados para não parecer que ele está indo contra as leis de Moisés. Então, para ele, naquela posição, a circuncisão era de fundamental importância, porque se ele falasse, olha, quem é seguidor do cristianismo não tem que fazer a circuncisão, ele seria julgado pelo sinédrio por estar causando uma revolta dentro do povo judeu, por estar atingindo a paz e a perpetuidade da lei de Moisés. Mas Paulo, que vivia pregando, levando o evangelho para os povos pagãos, ele já não tinha esse controle no exterior tão grande, já que o sinédrio não exerce nenhuma influência para o Império Romano. Ele é subjugado ao Império Romano sem sombra de dúvidas. Então, aqui, o que está sendo trazido para nós é que o judaísmo, ele vai ter uma ruptura com a seita judaica que vai se tornar, vai ser chamado cristianismo por Lucas no futuro. Então eu coloquei uma imagem aqui para a gente observar. Eu vou pedir para o Gustavo passar a imagem, aqui colocar essa imagem para nós, onde isso ficou registrado em forma de história na arte. Então, já está aparecendo. Nessa imagem, a gente encontra duas estátuas. Isso está dentro da Catedral de Estrasburgo, na França, divisa com a Alemanha. Então, lá na capital de Estrasburgo, em uma dessas estátuas, nós estamos vendo aqui o judaísmo representado de cabeça baixa, de olhos vendados, segurando as tábuas da lei escondidas e com vergonha. E o cristianismo segurando um cetro, coroado, com um cálice, olhando para cima e sem os olhos vendados. Ou seja, o que ele está representando? A ruptura do cristianismo com o judaísmo, que durou mais de 1500 anos. Então, a ruptura do judaísmo com o cristianismo com um ar de superioridade, dizendo eu tenho a razão, eu sou superior e você faz parte do passado. Até por isso a gente fala Velho Testamento, e velha geralmente assim, eu tenho um sapato velho, é porque o novo é melhor. Mas isso a gente tem que desconstruir e entender que tudo faz parte da evolução e todas as nossas experiências são importantes e que dentro da primeira revelação estão todos os germes do cristianismo, como diz Emmanuel, e que ambos são perfeitamente respeitáveis. Mas essas duas estátuas, aí dentro da Catedral de Estrasburgo, mostra para a gente como essa ruptura ela foi forte e ela se arrasta por muitos milênios. E a proposta do Espiritismo é justamente deixar o nosso passado em paz, ressignificar o nosso passado para a gente construir um novo futuro, uma nova era de raciocínio, uma nova era moral, intelectual, religiosa para a humanidade. Então, da mesma forma que vem resgatar uma aliança entre ciência e religião, também vem resgatar o passado espiritual da humanidade com o presente e construir um novo futuro. Então, essa é a proposta do Espiritismo. Pode tirar para nós, Gustavo, obrigado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma reza judaica que se faz igualmente como o Ashrei, como as bem-aventuranças, lá o Salmo Bem-aventurar das bem-aventuranças, que a gente faz 3 vezes por dia. Ela se chama Amidá ou Shmona Esrei. Amidá significa em pé. Por quê? Porque o profeta Daniel,
quando estava no exílio da Babilônia, ele rezava em pé, voltado para Jerusalém e de costa para as estátuas que foram decretadas que todos deveriam adorar. E por essa razão ele é jogado na cova dos leões. Então, por isso chama-se Amidá, em pé. Mas por que chama Shmona Estre? E o que significa Shmona Estre? Shmona Estre significa 18. Por quê? Porque tem 18 brachot, bênçãos. 18 bênçãos nessa reza. A gente faz de manhã, de tarde e de noite. Quem é observante à lei. Mas se a gente contar lá, tem quantas bênçãos nela? 19. Por que chama 18? Se a gente pegar o Talmud, Maseret Brachot, é o livro, só o nome do livro esse, a gente vai enxergar lá, vai compreender que a 19ª foi adicionada ao final do primeiro século. Por quê? Porque surgiram seitas dentro do judaísmo que colocavam em risco, entre aspas, na visão farisaica, a perpetuidade do judaísmo naquela compreensão de leis. Entre as seitas que está sendo descrita, estamos falando aqui do cristianismo. Tinha como saber quando alguém era cristão? Não. Por quê? Porque os primeiros cristãos são todos judeus. Todos. Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, João, todos são judeus. Então tinha como saber quem era cristão, quem seguia Jesus ou não? Não. Mas, dentro do contexto do evangelho, a gente não está dizendo que implicava um risco para a tradição farisaica? Sim. Então, como se identificava estes? Adicionaram uma nova bênção, a 19ª, que fala assim nela. Olha, todo aquele que segue e vai contra, que segue qualquer tipo de compreensão, que vai contra a tradição, a leitura ortodoxa da lei, estou parafraseando, a leitura ortodoxa da lei, olha, ele deve ser derrubado pelo chão. Ele não pode permanecer em pé. Ou seja, tem que ser destruído, entre aspas. Não agressivamente pelos judeus, mas por Deus. Isso vai cair por terra. Então, vamos supor que aqui tivesse eu, seu Carlos, Ismael, a gente tivesse aqui dentro de uma sinagoga. Eu estou desconfiado, seu Carlos, eu estou desconfiado que o Ismael é cristão. Então, como a gente vai ter certeza? Porque ele não vai falar para a gente. Coloca ele para fazer a amidala na frente, para repetir essa reza, que ela é repetida em voz alta, depois de fazer em voz baixa, lá na frente. Ele ia ler as 18 bênçãos. Quando ele chegasse na 19ª, o que ia acontecer? Ele fala, peraí, essa daqui eu não vou falar em voz alta, não. Porque essa está falando contra os meus companheiros de crença. Então a gente já sabia que o Ismael era cristão. E a gente falava, Ismael, ó, tchau, nessa sinagoga você não volta mais. João, evangelista, foi expulso de uma sinagoga, por quê? Muito provavelmente porque ele foi colocado para rezar essa reza, Shmona Esrei. Então, dentro desse princípio, que passa a se identificar na comunidade judaica, e isso foi contra a lei judaica, porque está escrito no Talmud, que você não pode expulsar alguém da comunidade, você tem que empurrar com uma mão e trazer com a outra. Então, pela lei judaica, mesmo que o cristianismo estivesse errado, a atitude tomada foi errada, e isso eu estou falando baseado em uma leitura ortodoxa da lei. Então, baseado nisso, foi adicionada essas duas bem-aventuranças. Quando forem perseguidos, quando vos injuriarem, quando você for perseguido, aí então você vai se tornar bem-aventurado. Então, por isso a gente acredita que ela não foi falada lá no sermão, no mesmo momento do Sermão do Monte, pode ter sido falado depois por Jesus. E o número 7, a gente já explicou algumas vezes o que significa, mas para quem nunca assistiu, não sabe, então, o que significa o número 7? 7 bem-aventuranças. Tem um sentido espiritual. Qual? 4 é terra, água, fogo e ar. Matéria, segundo o conceito de Aristóteles. E quando os espíritos superiores está no livro dos espíritos, matéria quinta essenciada é uma quinta matéria que não é material exatamente do ponto de vista que a gente conhece. Que o espírito ele é quinta essenciado, matéria quinta essenciada.
Então, matéria física, tudo que a gente conhece, que hoje a química já está em um conceito completamente, e a física em um conceito completamente diferente de matéria, mas matéria tem a representação numérica do número 4 no judaísmo. E espírito, 3. Por que 3? Deus, espírito e matéria. Um pilar de edificação da filosofia espírita. Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Brahma, Krishna e Vishnu, 3. Em todas as culturas religiosas, a gente vai encontrar sempre edificado o espírito dentro de um tríplice aspecto filosófico-religioso. Então, 4 com 3 dá 7. 7 bem-aventuranças, o perfeito equilíbrio entre a matéria e o espírito. O espírito é criado simples e ignorante, mas ele caminha evolutivamente por seu livre-arbítrio, experimentando e adquirindo evolução intelectual e moral, até ele alcançar o perfeito equilíbrio entre 4 e 3, ou seja, chegar lá na 7ª bem-aventurança, onde a gente vai dizer que lá você alcançou a sua redenção espiritual. Provavelmente, quando a gente chegar lá na última, a gente não precisa mais encarnar na Terra. Então, vamos à primeira bem-aventurança agora explicar o que significa isso. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é pobre em espírito? Algumas traduções trazem como bem-aventurados os humildes. Essa expressão pobre em espírito é diferente do que a gente diz pobre de espírito de uma maneira pejorativa. Ela é uma expressão que é trazida principalmente, a gente encontra ela também no livro de Êxodos, mas principalmente pelo profeta Isaías. Ele fala algumas vezes sobre pobre em espírito no sentido de que você está abatido, de que você chegou no fundo do poço, que você é contrito, que você está na pior situação que você poderia imaginar. É aquele momento da sua vida que você olha e você não vê horizonte. Você fala assim, meu Deus, perdi o chão. Isso é pobre em espírito, segundo Isaías. Então, Humberto de Campos vai contar para a gente exemplificar, lá no livro Boa Nova, que Simão Pedro, depois da última ceia, depois de ele ter cortado a orelha de Malco, Jesus colou, Jesus já tinha falado para ele que ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Então ele nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira vez. Aí Humberto de Campos vai dizer que o arrependimento, que o estado de espírito dele era ele ilustra de uma maneira tão bela, ele fala, ele vai para de trás da muralha de Jerusalém, ele senta e chora. Simão Pedro, que era bruto, que era vigoroso assim nas suas emotividades, parecia um homem muito forte, ele com certeza era, ali ele sente e chora que nem uma criancinha. Ali a gente pode falar, Simão Pedro começa verdadeiramente a sua transformação espiritual. Ali ele leva a primeira bem-aventurança, ele se torna pobre em espírito. Se a gente fizer uma análise com a parábola da ovelha perdida, a ovelha que se desconectou lá do seu grupo de ovelhas, das outras 100, e saiu para o deserto porque ela é rebelde. Ela foi para o deserto porque ela é rebelde. Ela foi procurar água mais fresca que as outras ovelhas todas. Ela foi procurar grama mais verdinha e mais macia do que todas as outras, porque ela é rebelde, ela é egoísta, ela se acha melhor. E quando ela parte lá para o deserto e ela se vê sozinha, com todos os animais selvagens querendo pegar ela, sem água, sem nada, sem grama, ali a ovelha perdida, treme o seu queixinho, balança suas perninhas e fala, meu Deus, agora eu sou pobre em espírito. Isso é ser pobre em espírito. E qual é o propósito daquele que é pobre em espírito,
recebeu o reino dos céus. O propósito é a mensagem mais consoladora que pode existir para qualquer um de nós. Por quê? Porque você está no começo de uma jornada espiritual. O que você vai fazer aqui é ajustar o norte da sua bússola e descobrir para onde você tem que andar quando você chega nessa posição. Você vai refletir a sua vida, você vai refletir o seu espírito, você vai refletir os seus valores, você vai refletir tudo aquilo que você passou e que você passa nesse instante. Mas quando você olha e vê o reino dos céus, eu gosto de trazer a mensagem do reino dos céus que Davi traz no Salmo 145, o salmo que eu chamei de bem-aventuranças. No Salmo 145, ele diz: Malhut ha malhut kololamim. Malhut significa reino, reinado. O reino de Deus, o reino, teu reino, o reino de Deus, é o reino de todos os mundos, de todas as moradas. Não está escrito Olam. Esse mundo é Olam. Olamim é Júpiter, Plutão, Saturno, Sol e todos os mundos do universo. Então, o reino de Deus é o reinado, não para esse mundo, mas para todo o universo. É a proposta de Deus para todos os planos deste universo. Então, quando você se torna pobre em espírito, o que você enxerga é o seu caminho, mesmo que ainda distante, para o reino dos céus. Por isso, você se torna bem-aventurado, sem sombra de dúvidas. Quando a gente vê o banquete de Jesus com os publicanos, Jesus se senta com os pecadores e publicanos. Vou dar um exemplo: Maria de Madalena, Levi, uma série de publicanos, de pecadores, aqueles que eram pobres em espírito, porque eram opressores, não necessariamente oprimidos. O opressor também pode se tornar um pobre em espírito. E aqui a gente lembra de Zaqueu, que era um opressor do povo judeu, por ser publicano. Levi, Mateus, o evangelista, que era publicano, ele era um opressor do povo judeu, mas ele se torna pobre em espírito. Não tem a ver com você ser apenas oprimido, mas você pode ser um opressor também. A gente vê todos eles sentados com Jesus em um banquete. E o evangelho diz que eles se encontravam reclinados comendo. Por que está escrito reclinado, que eles estavam comendo em pé? Ou só não está escrito que eles estavam comendo sentado? Ou deitado? Mas reclinado. Porque esse é um hábito do Seder de Pessah, da Páscoa judaica. Na Páscoa, todos somos homens livres, porque estamos comemorando a libertação do nosso Egito pessoal, a libertação das nossas algemas fluídicas, dos nossos vícios morais, dos nossos vícios físicos. Ali a gente relembra que é possível se libertar do Egito. Então, se come reclinado, porque no passado da humanidade, naqueles tempos, só os homens livres podiam comer reclinados. Então, apesar de ser logo após o arrependimento, o chamado de Mateus, de Levi, o publicano, ou seja, ele ainda não tinha feito sua caminhada de transformação, por ele ter direcionado a bússola da vida dele para o norte, para o caminho do reino dos céus, ele já deu o primeiro passo e se tornou bem-aventurado, porque ele está no caminho da libertação. Essa é a primeira bem-aventurança. Vamos à segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Espera aí. Álvaro, isso não é uma escada, segundo Humberto de Campos, de evolução espiritual? Porque aflito é melhor, entre aspas, mais evoluído do que pobre em espírito. Por que aflito? Então vamos entender. O que é aflito? Quando Simão Pedro foi lá e se sentou atrás da muralha e começou a chorar como criança, quando a ovelha perdida saiu, desgarrou do seu rebanho e foi lá para o deserto, ela começou a tremer as perninhas, ela entrou numa moitazinha, se disfarçando para que os animais não encontrassem ela começa a bater as perninhas dela,
no momento em que ela se torna aflita, ela clama, ela pede ajuda dos céus. Então, estar aflito é superior espiritualmente a ser pobre em espírito, porque quando a gente está aflito, a gente clama por Deus. E muitas vezes a gente se tornou pobre em espírito e a gente congela mediante a situação e não tem medo de fazer qualquer coisa. A gente não quer fazer nada. Você congelar é uma estagnação. Em pobre em espírito, você está estagnado. E por quanto tempo eu posso ficar nisso? Por séculos. O povo judeu foi escravizado no Egito, se tornou pobre em espírito. Mas vai demorar 350 anos para o povo judeu clamar com de verdade para Deus, para que Deus colocasse um grande missionário Moisés lá para libertar o povo judeu do Egito. E por que você está falando isso? Porque no Salmo número 9 está escrito: Deus não esquece o clamor dos aflitos. Quando você está aflito, você clama a Deus e por essa razão você vai ser consolado por Deus, porque Deus ouviu a sua prece e Ele vai atender a sua prece. Então, se você se encontrava em qualquer lugar do mundo, você se tornou pobre em espírito, você estava dentro do Banco da Suíça e você era dono dele, mas você olha para o Banco da Suíça, para o seu palácio, e fala: meu Deus, eu não quero nada disso. O que eu quero não é material. A matéria não me traz resposta. E você se torna aflito, clamando a Deus, você vai ser consolado. Essa é a segunda bem-aventurança e o porquê aflito está à frente de pobre em espírito. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá no Salmo 145, o mesmo salmo que eu trouxe, Ashrei, tem um versículo que diz assim: Potea reteader umas bia lechol hairatzon. Abra as tuas mãos e receba toda a vontade de Deus. Significa que você tem mansuetude, brandura, o oposto de rebeldia, para acolher a inteligência divina e suas leis sem que seu espírito se rebele contra elas. Então, se você se torna manso e rebelde, se você se torna manso ao invés de rebelde, se torna brando, se você é aquela ovelhinha perdida da parábola do bom pastor, nesse momento, você aceita ser carregado por Jesus nos seus ombros. E a gente já falou em outra oportunidade que o símbolo do bom pastor é o símbolo matre do cristianismo primitivo. Nós encontramos a figura do bom pastor, aquele que carrega a ovelha arrependida, como sendo talvez o maior símbolo do cristianismo primitivo. Lá a gente já falou dos achados arqueológicos, lá que está no Museu Rockefeller em Jerusalém, uma tábua de argila, tem lá em Dura Europos, na atual Síria, hoje a Síria está em guerra, não dá para ser visitado, mas na Síria a gente tem a primeira igreja, uma das primeiras igrejas, onde tem um afresco com a figura do bom pastor. Nas catacumbas em Roma a gente tem várias figuras do bom pastor. Então, você ser manso é você aceitar que os passos da sua vida são os passos de Jesus, são os passos do Evangelho, e que agora Ele vai carregar você no colo. Por isso, herdarão a terra. Que terra? À luz da doutrina espírita, a gente sabe que o mundo estando em transição planetária, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, todos aqueles que não acompanham moralmente, que não se tornam brandos para aceitar, mansos para aceitar a transformação do mundo, a nova era espiritual que se instaura, vai ser compelido em um processo de transmigração entre orbes, a encarnar em outro mundo, assim como ocorreu com os capelinos que então vieram encarnar há alguns milênios atrás no planeta Terra. Essa é uma interpretação. Mas ao tempo de Jesus ainda ele tinha esse conhecimento, mas os outros não. Então que terra é essa? É herdar a terra prometida. Então é a terra de Israel?
não fisicamente, mas é a terra prometida explicada por Gamaliel para Saulo no livro Paulo e Estevão por Chico Xavier, quando ele explica que a terra prometida, ela não é circunscrita ao plano terrestre, ao plano físico, mas é um estado de espírito, que alcançamos cada um de nós, quando assim vamos nos desvencilhando de nossas imperfeições morais no decorrer dos tempos. Então, essa é uma característica da terceira bem-aventurança. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Que sede é essa? Essa é a mesma sede que Jesus diz lá no capítulo 4 do Evangelho de João para a mulher samaritana: todo aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Essa é a mesma sede que na parábola do rico e o Lázaro, o rico diz a Abraão, que pede a Lázaro que molhe a ponta de seus dedos na água para refrescar o seu lábio. Então, a água que está sendo falada aqui é a água viva do Evangelho. E qual é a fome? É a mesma fome que também está lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando os apóstolos de Jesus vão até a cidade de Sicar, retornam e oferecem comida para Jesus. Jesus diz: a fome que eu tenho é a fome de cumprir a vontade de meu Pai. É a fome vós não tens, é a fome do Espírito. E ela está correlacionada aqui ao Salmo 63. Eu vou cantar ele, só esse versículo em hebraico, como a gente recitava, como se recita em hebraico, onde traz a fome e a sede juntas em um versículo. Então eu vou cantar, vocês tampem o ouvido, e eu vou cantar ela. Tzemach lecho nafshi v'kama lecho oy bosori b'yeres tzia v'ye'ayeh bli mai. Ele continua, é uma música lindíssima, que diz: sedento por teu espírito, pelo Espírito de Deus, minha carne e meu corpo anseia por ti, por Deus, em uma terra seca, devastada e muito cansado. Sem água, meu espírito está. Então, isso é que diz esse Salmo 63, versículos 2 e 3. Então, a sede e a fome narrada é a mesma trazida nesse Salmo. Mas por que serão saciados? Por que serão saciados aqueles que têm sede e fome de justiça? No Salmo 104, a gente vai encontrar essa resposta, quando diz: rega as montanhas do alto. Terceiro andar da minha casa mental. Reza as montanhas do alto de tua morada e sacia a terra com o fruto de tuas obras. Sacia, serão saciados com o fruto de tuas obras. Aquele que tem sede e fome de justiça, ele não é mais pobre em espírito. Ele não é mais aflito. Ele não é mais apenas brando, mas ele busca a justiça de Deus e não a justiça dos homens, através das suas obras. É por isso que diz aqui: serão saciados. Quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E a gente pode falar assim: ah, não, misericórdia é fácil. Essa palavra eu já sei o que ela é. Eu já conheço. Mas essa pergunta, o que é misericórdia, é uma pergunta maravilhosa. E ela foi feita por Moisés a Deus. Moisés, quando ele estava recebendo as tábuas da lei e ele desce
e ele vê o povo judeu no pecado do bezerro de ouro, ele fala, Deus vai destruir o povo judeu. E ele sobe novamente ao monte. E Deus tem misericórdia com o povo de Israel, com o povo hebreu. E ele fala, Deus, me ajuda a entender a sua misericórdia. Eu quero entender o que é a sua misericórdia. E então tem um versículo lá no livro de Êxodos, no capítulo 19, versículo 13, que é a resposta de Deus para Moisés sobre o que é misericórdia. Então, assim é o versículo: Adonai, Adonai, El Rahum Vehanun Erev Apayim, Verachesed Veemet Notzer Chesed Lalafim Noseavon Vafeshava Chatav Venake. Cada uma dessas palavras não é uma tradução literal, ela tem um significado da misericórdia divina, segundo a Kabbalah. Então, o que significa a primeira palavra? Qual é o intuito dessa palavra para entender misericórdia? Deus, ele é tão misericordioso que ele é misericordioso com todos aqueles antes mesmo de que cometam a sua transgressão para com as leis de Deus. Porque ele nos criou com livre-arbítrio, sabendo que nós erraríamos. Então, sua misericórdia antecede o erro. 2. A misericórdia divina, ela se encontra mesmo depois do erro, porque Deus sabe que um dia a gente tem a eternidade, a infinitude dos tempos, mas um dia o nosso espírito vai se arrepender. 3. Deus, ele é tão misericordioso que ele sonda individualmente os aspectos mais íntimos que fazem com que eu possa até cometer o mesmo erro que o seu Carlos, que o Ismael, que a Sheila, mas o que me leva ao erro é diferente do que leva o seu Carlos, do que leva o Ismael. E intimamente, cada um de nós, sendo um universo íntimo individual, Deus sonda os mínimos detalhes e ele encontra os atenuantes perfeitos para que a sua misericórdia se manifesta. 4. Deus, ele é misericordioso, mesmo com aquele que muito errou, que errou demais e que ele se torna pobre em espírito, no sentido que a gente falou, contrito. 5. Deus, ele é tão misericordioso, tão generoso, que a sua misericórdia abrange, abraça, mesmo aqueles que não merecem, porque ela se manifesta no fluido cósmico universal, e a gente não tem como fugir do fluido cósmico universal. Como Kardec diz em A Gênese, estamos como os peixes mergulhados ao mar. A gente não tem como fugir, mesmo que a gente não merece. Erevapaim, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ele não nos dá a dor imediatamente incisiva quando nós nos equivocamos. Então, a dor, ela vai aumentando à medida que a gente vai se tornando mais rebelde, e ela não vem de maneira impactante no começo. Se a gente se lembrar da palestra das 10 pragas do Egito, se a gente se lembrar da história do senador Públio Lentulus, se a gente se lembrar da história de Paulo de Tarso, a gente vê que a dor ela é gradual. À medida que a gente mal utiliza o nosso livre-arbítrio, a dor vai aumentando como uma bússola. E essa gradualidade da dor é que mostra que a misericórdia divina, ela é muito grande. A misericórdia de Deus é tão grande, mas é tão grande, que uma única boa ação cobre uma multidão de pecados. A misericórdia de Deus, ela é tão grande que toda boa ação que você pratica, como dizia Chico, é seu advogado pela eternidade onde quer que andes. Toda boa ação que você pratica, ela é eterna na sua vida, ou melhor, na vida do seu espírito. Um único ato de bom, ela ilumina o mundo todo. Não importa o tamanho da escuridão, uma única boa ação traz luz, extingue a luz de toda a escuridão. Um bem que a gente faz em silêncio, em oculto, que seja uma prece escondida no quarto, traz luz a todo
o mundo. 10. Deus, ele compreende a dificuldade que a matéria impõe para nós em função de ainda sermos espíritos imperfeitos. E ele tem misericórdia e perdoa por completo as nossas ações. Deus, ele perdoa a cada um de nós, mesmo quando a gente é tão rebelde que a gente age para desafiar a vontade e as leis divinas. Talvez alguns de nós já não façamos mais isso, mas um dia talvez já tenhamos feito ou conhecemos aqueles que desafiam a vontade de Deus, desafiam Deus e fazem o mal, que é para desafiar Ele. Então, mesmo nesse caso, Deus é misericordioso conosco. Deus perdoa mesmo quando a gente tem a intenção única de fazer o mal a alguém. Deus também nos perdoa. Essa é a 12ª manifestação da misericórdia divina. 13ª, a maior felicidade de Deus é por um único rebelde que se arrepende, e a sua felicidade é maior por um único transgressor pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então essa é a 13ª manifestação da misericórdia divina. Emmanuel vai nos dizer que misericórdia é a compreensão do amor em todas as circunstâncias da vida. Ele vai dizer que nós temos que nos compadecer dos infelizes porque a gente não sabe as causas íntimas que levaram ele à transgressão. Que a gente tem que ter misericórdia dos ricos, dos afortunados de saúde, de riqueza, do que quer que seja, porque a gente não sabe as provas que eles vão enfrentar no futuro. Que a gente tem que se compadecer dos maus, porque os maus não sabem as dores que eles vão encontrar em função de seus atos. No Salmo 136, Davi, eu não vou trazer em função do tempo, vai trazer para nós diversas manifestações da providência divina. E no livro de Provérbios a gente vai encontrar que receberemos misericórdia quando formos misericordiosos, porque todo aquele que oculta, esconde as suas imperfeições, ele não tem sucesso. Mas aquele que admite, abandona, se coloca na obra ativa do bem, que foi a última bem-aventurança, sede e fome de justiça, esse vai sentir o apoio de Deus nas suas atitudes. E é exatamente isso que Rei Salomão vai dizer como o sabor da misericórdia divina, que Emmanuel vai dizer para nós, que sentir-se apoiado nos nossos atos é receber a misericórdia divina. 6ª bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. No Salmo 51, versículo 10, a gente vai encontrar o clamor de Davi: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vai contar para nós o Midrash do livro de Gênesis, que Abraão recebia a todos em sua casa. Quando ele estava lá na planície de Mamré, narra que 3 anjos são recebidos por ele, eu já contei algumas vezes para vocês aqui, e vai contar que quando ele recebia as pessoas na sua casa, receber as pessoas na casa de Abraão, tem todo um simbolismo aqui, ele lavava os pés, dava água, dava comida, e fala que ele se sente, que ele convidava a todos a se sentar embaixo de uma árvore que ele tinha na sua casa. E aqueles que eram puros de coração eram abraçados por essa árvore. Vamos lembrar que Mateus escreve para nós, lá no versículo 1, capítulo 1, Jesus Cristo, filho de Abraão, em continuidade da obra de Abraão, em completude da obra de Abraão, vem Jesus em complemento para abençoar todas as nações do mundo, todos os povos. Então, aqueles que têm seus corações limpos, puros, eles estão prontos para acolher a obra do Evangelho.
vai dizer Emmanuel para nós que a pureza nos olhos, ela vem quando nós enxergamos a cicatriz do próximo com infelicidade respeitável, que nós temos pureza nos ouvidos quando ouvimos calúnia e maldade e sentimos a dor daquele que é alvo dessa calúnia, dessa maldade, dessa maledicência, que a pureza na boca se dá quando fazemos o silêncio bendito em função a fim de impedir a propagação do mal. Que a pureza no raciocínio, ela vem quando nós recebemos pensamentos infelizes e acendemos a luz da fé para silenciar a mente. Que a pureza no coração vem, sem dúvida, quando transformamos espinhos em rosas, pedras em pães. E é interessante que essa pureza que é dita aqui nessa sexta bem-aventurança, a pureza no coração, ela poderia encerrar aí as bem-aventuranças, mas ela não encerra, tem um nível ainda maior, que é o nível dos pacificadores, porque a gente encontra lá no livro de Reis, no Antigo Testamento, no Tanar, a gente vai encontrar a história de Davi, quando ele diz que construiria, no livro de Samuel, perdão, que ele vai dizer que construiria um templo para Deus, porque ele havia construído um palácio para ele. Ele falou, poxa, Deus está ficando no tabernáculo, e a casa de Deus é no tabernáculo, entre aspas, e eu construí um palácio para mim, então eu vou construir um palácio para Deus, o templo. E o profeta Natan diz para ele, você ainda não é um pacificador, você não tem a paz em suas mãos, você ainda não pode construir uma casa para Deus. E a gente se lembra do profeta Isaías, que nos diz que Deus tem seu trono nas alturas, seus pés na terra, e Estevão diz no seu diálogo como poderia o homem construir templos ao Criador dos céus e da terra, ao Criador de todo o universo, como poderia o homem criar um templo, construir um templo de pedra para Deus? Então aqui nós estamos falando de construir efetivamente o reino dos céus no coração, e que para isso você precisa ser pacificador. Por isso a gente vai ter a última bem-aventurança como sendo um pacificador na construção do reino dos céus, na construção da edificação para Deus, de uma habitação para Deus em nosso espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito, como disse Jesus. E enxergar a Deus nessa sexta bem-aventurança é aquilo que vai dizer Paulo: evoluir é tirar as escamas dos olhos para enxergar a Deus. Significa que você já está no caminho que você tirou tantas escamas de Deus. Quando, por exemplo, Paulo fica cego à porta de Damasco e ele vai andando ao encontro de Ananias, ele ainda não tinha a pureza completa no seu coração. Ananias era um pacificador. E quando ele cura Paulo de Tarso passa a enxergar a Deus, até mesmo no seu inimigo. Ele se torna mais puro em coração, e então ele passa a enxergar a Deus. E na sétima bem-aventurança, e a última, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem uma das histórias, são tantas as histórias mais belas do Antigo Testamento, mas essa história eu considero ela verdadeiramente uma das mais belas, que ela vai resumir todas as bem-aventuranças e o propósito da nossa vida, da nossa jornada, da nossa evolução espiritual, quando lá no livro de Êxodos, o faraó decreta que todos os meninos, todos os filhos de judeus, de judias, de hebreus, eles deverão ser jogados no rio Nilo, porque uma estrela muito forte brilhou no céu e os seus astrólogos disseram que nascia o Salvador do povo judeu,
que libertaria o povo judeu da escravidão no Egito. Ele então decreta isso. Moisés, que era filho de Amram e Miriam, ele é colocado numa cestinha de junco e betume para boiar lá no rio Nilo. Com 3 meses de idade, ele é colocado lá. Sua mãe coloca ele no rio Nilo e ele vai descendo o rio Nilo, boiando. Diz que a filha do faraó, que se chamava Tarmus, em egípcio, ela chamava no passado, ela estava fora do palácio do seu pai. E ela estava fora porque todo aquele que é doente de espírito permanece fora do palácio, fora da cidade. Isso está lá no livro de Levíticos. Mas a gente lembra que Lázaro, da parábola do rico e o Lázaro, também ficava fora dos portões lá da casa do rico. E ela tinha sará. A gente traduz como lepra, mas é uma doença na pele, que é a somatização de uma doença do espírito. Então ela estava fora do palácio, porque ela era doente de espírito. E ela foi tomar banho ali no Rio Nilo. E ela olha bem de longe, o Rio Nilo é muito grande, ele é bem grande, tem lugar que não se vê a outra margem, tem cruzeiro pelo Rio Nilo. Então ela vê lá longe, bem longe, aquela cestinha. E vai dizer o Midrash, que ela estica suas mãos. E ela estica, e a sua mão vai esticando assim por muitos metros, 50, 100 metros. Pega aquela cestinha e traz até ela. É uma metáfora, uma parábola, né? Obviamente. Mas ela quer dizer aquilo que eu adoro, que o Wagner, fundador da Fraternidade Sem Fronteiras, presidente fundador, ele diz: a gente coloca o pé, Deus coloca a estrada. Significa que quando a gente se propõe a fazer o bem, Deus abre todas as portas e o amor tem caminhos que a razão não compreende. É apenas para falar que a razão não compreende o ato, o tamanho do ato, a vontade e a proposta que ela se coloca de fazer o bem, trazendo aquela criança, que ela sabia que era uma criança dos judeus que estava boiando naquela cestinha. Quando ela abre aquela cestinha, ela é curada de sua lepra, da sua doença do espírito. E quando ela é curada porque ela ama ao seu inimigo. Os hebreus eram inimigos, e aquela criança em especial era o maior dos inimigos do faraó, daquele império nos seus dias. Mas ela ama na condição do amor que nós estamos habituados a ver como o mais elevado no planeta Terra, dos homens, na situação que nós nos encontramos espiritual, o amor de uma mãe, porque ela adota aquele menino como seu filho. E ela vai chamar Mo, água, Zés, filho, o filho das águas do rio Nilo. Moisés vai ser criado por ela, que é curada em seu espírito de todas as suas doenças de espírito. E em questão de doença de espírito, estamos todos na UTI. Então, ela, amando o seu inimigo, no nível mais elevado de amor, no amor de uma mãe, vai alcançar a sua redenção espiritual. Então, se a gente abrir o livro de Êxodos, a gente não vai encontrar o nome dela como Tarmus, mas o nome dela é Bátia, filha de Deus. Então, ela que se tornou pacificadora, ela é bem-aventurada, porque ela é chamada, então, por filha de Deus. Assim como eu tenho certeza que nós podemos dizer que Francisco Cândido Xavier, como pacificador que é e que foi no plano físico, pode ser chamado por filho de Deus. Assim como nós temos certeza que Francisco de Assis, como pacificador, pode ser chamado de filho de Deus. Como Mahatma Gandhi, que é um pacificador próximo aos nossos dias, pode ser chamado também de filho de Deus. Então essa é a 7ª e a última bem-aventurança para a gente terminar, então, a nossa
exposição de hoje com bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós queremos ouvir o doutor Severino. Bom dia, Carlos, Ismael, Sheila, quem mais? Os demais presentes. Bom dia, Álvaro, querido. Prazer Bom imenso. dia. Eu tinha alguma coisa para fazer hoje, mas eu cancelei, que você merece a nossa solidariedade no sentido de aconchego, de apreço, de acolhida. Se eu quisesse resumir tudo o que você falou aí numa palavra, eu usaria uma palavra que você conhece muito bem no hebraico, que significa amém. Porque você foi muito feliz nas suas colocações, belíssimas colocações. Você fez um enfoque das bem-aventuranças, ou ashirei, como a gente chama no hebraico, você fez de uma forma espiritual. Isso é muito interessante. Você está trazendo um cunho muito mais profundo, filosófico, doutrinário e espiritual. Eu posso dizer que ganhei a minha manhã de estar aqui lhe ouvindo, como eu creio que todos também se sentiram bem felizes e até, não sendo redundante, mas todos se sentiram bem-aventurados de poder participar desse banquete espiritual, dessa ceia. E, mais uma vez, eu reforço aquela que sempre foi a minha preocupação, de trazer o judaísmo para esclarecer, iluminar e tornar palpável e com base os ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita. Nós tivemos hoje uma prova cabal e prática do que diz o Espírito Mardoqueu, né? Lá na Revista Espírita, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Você tem essa preocupação que sempre foi minha. Eu acho que você chegou no momento certo, porque o Espiritismo está precisando de mais raízes judaicas, sinceras, humildes, sem imposições, e numa análise, assim, numa exegese, ou no midrash, como é que chama, muito profundo, muito profundo e, ao mesmo tempo, eu diria, compreensível. E essa é a grande importância que o Dr. Bezerra sempre diz, que a gente possa trazer as coisas da forma mais compreensível possível, diminuindo o complexo e tornando apreensível e compreensível aquilo que a gente traz. E você deu um banho com relação à doutrina espírita, a cristianismo primitivo e a judaísmo, porque você mostrou todas as raízes daquilo que você trouxe. Eu sempre tive essa preocupação. Embora que quando eu analiso o sermão, eu vi mais o sofrimento, a ansiedade daquele povo pela opressão romana, e assim eu vejo o sermão como uma exortação, uma certeza, como você colocou, do futuro, que eles não poderiam se prender ao presente, porque tudo passa. E naquele momento Jesus precisava dizer para aquele povo, olha, não está bom, mas no futuro vocês vencerão. Eu estou aqui para trazer esse conforto, esse consolo. E tudo isso foi dito, como você bem colocou hoje, dissecou muito bem, com as propriedades das raízes judaicas, nos Salmos, na própria Torá, que foi dali que Jesus, para aquele povo que a maioria era galileu, judeu, como Mateus diz lá em 4:25, eles realmente precisavam ouvir algo daquela natureza, que pudesse ser entendido, como que eles seriam libertados materialmente da opressão romana, mas o mais importante naquele momento era a certeza de um conforto espiritual no futuro. Como bem diz Kardec, também nesse capítulo, quando ele diz que não se compreende que precisa sofrer para ser feliz. E não era bem isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo
que dificuldades existem para serem superadas pela certeza, como ele bem disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele falou de uma forma bem mais ampla, para todas as classes, para todos os níveis, como você colocou aí essa escadazinha das 7 bem-aventuranças, que eu acho que você teve, assim, foi como uma vamos dizer assim, nessa manhã, para todos nós. E a gente tem que agradecer a Deus, você falando aí em Hesed, a misericórdia, e citou muitos salmos pertinentes, e eu ainda acrescentaria o Salmo 136, que tem 26 versículos, né? Falando em Rodou Adonai que Tov, né? Leolam resdou a sua misericórdia, é para sempre. O salmista ainda reforçou isso 26 vezes. Todos os versículos do Salmo, ele fala dessa misericórdia divina. E eu estive no Egito já algumas vezes, e lá no Museu do Cairo eu encontrei o Juízo Final, aquele grande quadro que tem lá, eu acho que você já deve ter visitado, não sei se você visitou, mas a trindade egípcia, Horus, Ísis e Osíris, eles pesavam o coração do morto, simbolicamente, para saber se a deusa Maat, que era a deusa da justiça, se as pessoas tinham um coração leve ou puro. Então, eu ainda vejo muito mais Jesus nas raízes judaicas do povo hebreu, vendo que quando a gente diz que a pessoa tem um coração bom, ou tem um coração leve, eu vejo um tradicionalismo também do princípio espiritual, né? Porque a trindade egípcia, dos mistérios de Osíris, Ísis e Horus, eles usavam o coração como um princípio também de pureza para entrar no mundo espiritual, no mundo dos mortos. Tinha que ter o coração pesado numa balança para saber se entraria. Então, meu querido, eu diria a você que foi para mim uma manhã muito, muito, muito importante ouvi-lo, e vou reouvi-lo, porque tem umas citações aí que eu quero aprofundar também, que você fez uma. Eu gosto de trabalho assim, porque eu trago no meu sangue minha linha de pesquisador, de fontes. Quando as fontes falam, você não precisa ser apenas o microfone. Foi o que você fez. Você trouxe fontes, agadores, né? Assim, bem convincentes, muito interessantes. E muitas informações que dá para se fazer muito, se extrair muita coisa importante do que você falou. Ok? E a gente está precisando conversar sobre o nosso trabalho também, que eu acrescentei alguma coisa, mas eu sei que você está envolvido com muitas lives e eu também. Mas, oportunamente, precisamos conversar sobre isso. Quero lhe parabenizar, agradecer o Carlos aí a oportunidade de poder estar trocando essas pequenas observações com você e dizer que fiquei muito enriquecido com as suas informações, com a sua exposição. Parabéns, filho. Vai em frente. Que a doutrina espírita está precisando dessas raízes que você tem como estudioso da Yeshivá, que é o ponto da sua vida que eu considero assim, que traz muita luz pelo conceito doutrinário, pelo conceito judaico, e, na verdade, se coagula perfeitamente com os ensinos que Jesus deixou para nós no Evangelho. Muita coisa só pode ser compreendida se nós formos às raízes judaicas. E eu sempre tenho, na minha concepção, que a pior coisa que aconteceu ao cristianismo foi o idioma grego, que atropelou demais, prejudicou demais. E a gente perdeu muitas pérolas e muitas essências, né? Porque se esqueceram aquela colocação que você fez na catedral lá da Alemanha, você citou aí que, por sinal, o nosso querido Gustavo não conseguiu mostrar o quadro, eu pelo menos não consegui ver. Eu acho que ele não conseguiu trazer, deve ter havido algum problema técnico. Mas foi muito bem colocado. E a gente precisa quebrar essas barreiras, né? O Espiritismo tem o papel de ressuscitar os verdadeiros significados, porque é uma doutrina que veio levantar o véu, tanto do Evangelho, como também da primeira revelação. Obrigado, eu não quero me estender mais, mas oportunamente a gente
acrescenta não, a gente troca algumas ideias sobre isso, que eu não tenho nada a acrescentar do que você falou, só elogiar. Parabéns. Obrigado, seu Severino. Eu nem mereço todos esses elogios. Eu agradeço de coração. Eu sei que o senhor tem uma obra ímpar, uma obra especialíssima que eu tenho, que é o Sermão do Monte, né? O senhor escreveu um livro sobre isso e eu tenho certeza que as minhas colocações são pequenas e que eu tenho muito a aprender, principalmente com o senhor. Agradeço de coração